Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil dá continuidade à sua catequese sobre o sacramento da unção dos enfermos. Ainda estamos na investigação bíblica para encontrarmos os fundamentos bíblicos para este sacramento, onde se encontra na Palavra de Deus este sacramento da unção dos enfermos. Ainda não chegamos no texto principal, que é o capítulo 5º da carta de São Tiago. Chegaremos lá. Hoje nós vamos analisar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 28 a 30, cujo texto nos apresenta doença num sentido peculiar e fraqueza num sentido peculiar. Vejamos o texto e teçamos alguns comentários sobre ele. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Esta é a razão porque, entre vós, há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. O contexto dessa leitura é muito significativo. São Paulo fala da instituição do sacramento da Eucaristia. Depois, ele constata que na comunidade cristã de Corinto, muitos estão comungando o corpo do Senhor indignamente, em pecado mortal. E ele faz essa dura advertência. Quem come e bebe o corpo e o sangue do Senhor sem discernir, ou seja, sem a graça de Deus, está comendo e bebendo a própria condenação. E afirma, sem possibilidade de dúvidas, na comunidade cristã de Corinto, existem muitos adoentados e fracos, e mais ainda, muitos mortos. Adoentados e fracos. Em programas anteriores eu falei da distinção entre doente e enfermo, doença e enfermidade. Doença vem de dor, enfermidade significa não firmeza. O doente é o que sente dor, o enfermo é o que não tem firmeza. Nesse texto nós vimos adoentados e fracos. Não necessariamente o adoentado é um fraco e não necessariamente um fraco é um adoentado. Adoentado, que está doente, que sente dor. Fraco, que não tem firmeza, que é débil. Mas no finalzinho, muitos mortos. Aqui, Paulo se refere àqueles que estão vivendo em pecado mortal. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. O pecado mortal mata a graça de Deus na vida de uma pessoa. Esse texto é importante para mostrar que, também do ponto de vista espiritual, existe doença, existem doentes. Também do ponto de vista espiritual, existe fraqueza. Existe enfermidade, existe enfermo. Seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista físico ou psicológico, este texto se aplica aos enfermos do corpo e aos enfermos da alma. A exigência, a necessidade para se receber dignamente o corpo do Senhor, no caso dos enfermos que estão em perigo de morte, em risco de morte, a Eucaristia assume o nome de viático. A exigência é precisamente esta, que cada um discirna antes de comer e de beber o corpo e o sangue do Senhor. Caso contrário, quem recebe o sacramento indignamente está comendo e bebendo a própria condenação.